Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo nessa temporada, muito maior que vocês nunca viveram. Mas o Senhor também colocou no meu coração alguns obstáculos que têm acontecido para esse rompimento. E eu não sei se você crê em avivamento, mas eu creio em avivamento. Eu creio que o Espírito Santo não perdeu força. Você crê que ele está mais fraquinho? Eu não creio, talvez ele esteja mais forte, mas mais fraco ele não está. Ele não desistiu da gente, Jesus não nos abandonou. Você crê nisso? Eu sei que você tem tido às vezes lutas no seu trabalho, na sua escola, dificuldades, eu até escutei algumas de alguns irmãos, não é diferente da nossa igreja em Ribeirão, a gente toda hora tem luta, tem um inimigo aí que gosta de fazer barulho, você sabe o que eu estou falando, mas o plano do Senhor é superior a qualquer plano que seja levantado contra nós, e é isso que Ele quer fazer. E enquanto eu orava, ele me falava de algumas dificuldades que temos tido, inclusive como igreja, não só aqui, mas em Ribeirão Preto também, de crer no que ele vai fazer. E a fé é o que vai ajudar ou definir o estabelecimento da vontade do Senhor, do plano do Senhor nas nossas vidas. Porque se a gente titubear e não crer, a gente dá espaço para a nossa racionalidade, e o que Deus vai fazer aqui, a sua mente não vai conseguir acompanhar. Você vai ter que andar num rio, você estava cantando de um rio aqui, né? Eu quero beber desse rio, não quer? Eu quero nadar nesse rio. Eu quero experimentar um rio que eu me perca nele. E é esse tipo de desejo que Deus está buscando. Então se prepara. É um tempo de surpresas para vocês, grandes surpresas. Eu quero que você receba essas palavras em relação ao coletivo aqui, à igreja, mas também à sua família e à sua vida pessoal. Deus não vai fazer nada só aqui ou só na sua casa, isso é para andar junto. E ao final dessa palavra, algo que Deus colocou no meu coração, eu quero que você se lembre que há uma esperança nele. Eu conversava com alguns irmãos, eles falavam assim: pastor, mas a política está ruim, o judiciário está ruim, o futebol está ruim, tudo está ruim. Eu falei: então espera, porque é quando a gente chega nessa situação e entregamos todas as nossas expectativas para o Senhor, aí Ele nos surpreende. Então se prepare para um grande mover nessa cidade. E avivamento, nós cremos em avivamento, não só com o mover, as experiências espirituais, o aumento do conhecimento de Deus, não só isso, nós cremos também numa reforma social. Então nós precisamos viver um avivamento que cause um impacto na sociedade. Nós conhecemos aí vários avivamentos, talvez dezenas de avivamentos você conheça, mas eles pararam por um motivo, porque eles não entraram na sociedade. E o plano do Senhor é para a sua cidade inteira. Deus não ama a gente mais do que os que estão lá fora. Deus não deu o seu filho só para a gente, amém? Então tem um monte de gente lá que precisa disso. Então nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos estar unidos para poder levar essa mensagem do Senhor lá fora. Faz sentido para você? Amém. Então eu vou te contar aqui algumas histórias de lutas e dificuldades. E quando eu organizava essa mensagem, o Senhor me falava assim: eles estão sentindo isso. Talvez você se lembre de algo que você está vivendo. Talvez você tenha um problema conjugal, tenha passado por um divórcio, talvez você tenha perdido um ente querido ultimamente, talvez seus filhos esqueceram de você, talvez seu patrão não foi justo e te prejudicou, seu sócio. Mas eu quero te dizer, o Senhor está te esperando num outro lugar, numa outra situação, em que Ele vai fazer algo que suprirá toda a sua necessidade. Então se prepara. Bom, eu me chamo Marcelo Teixeira e rapidamente, uma das histórias que eu quero trazer é a minha.
Eu nasci em Santos, e quando nasci, meus pais viviam uma situação financeira extremamente complicada, muito difícil. Então a minha mãe era empregada doméstica e morava na casa dos patrões, meu pai trabalhava numa loja de tinta, e a minha mãe engravidou. Ela tinha 17 anos, meu pai 17 para 18, então eles tinham um desafio muito grande agora, um filho, e os dois com grande dificuldade. Então eu posso imaginar as coisas que passaram na cabeça deles, as dificuldades, os desafios, o medo, como a gente vive várias vezes quando a gente tem algo que a gente não pode controlar. E aí, a minha mãe passou toda a gestação nessa casa, trabalhando, e quando eu nasci, ela me leva para a casa da minha avó, mãe do meu pai, Dona Conceição, uma mulher de oração, e a gente falou sobre isso aqui, uma mulher de coque, sabe? Eu não sei se você já tem essa figura, uma mulher guerreira, uma mulher que buscava a direção do Senhor para tomada de decisões, e todas essas perspectivas que eu te trouxe a respeito do que eu quero trazer para vocês, que eu sinto que o Senhor quer fazer conosco, eu não trouxe a partir do primeiro, nem do segundo, mas do terceiro céu, como você deve ter aprendido aqui nesses dias de treinamento, e se você não veio, lamento. Na próxima você entra para não perder, e você vai entender mais sobre intercessão. E minha avó era uma mulher de intercessão. Então ela começa a me criar, e ela começa a cuidar de mim, e os meus pais sempre estiveram distantes, muito distantes, trabalhando, morando fora, e durante pelo menos uns 3 anos, de 2 anos e meio a 3 anos, a referência de amor que eu tinha era a minha avó. E conforme eu fui crescendo, eu já tinha aí uns 14, 15 anos, eu descobri como o meu nome foi escolhido. Meu nome é Marcelo, e quando eu fui nascer, a minha mãe não tinha dinheiro para nada do enxoval, ela não tinha dinheiro para comprar nada, e não tinha enxoval, e eu já estava há 1 semana do nascimento. E aí uma vizinha chamou a minha mãe, vizinha da minha avó, e falou: estou sabendo que o seu filho está para nascer, eu perdi um filho, e eu tinha comprado o enxoval inteiro dele, e eu queria te dar esse enxoval, só que com uma condição, que você coloque o nome no seu filho de Marcelo. Então quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu descobri isso. No começo eu achei curioso, mas daqui a pouco eu comecei a pensar que nem o meu nome foi escolhido. Eu já tinha passado muitas dificuldades, então um pensamento de rejeição, de abandono, cresceu no meu coração, porque nem o meu nome os meus pais escolheram, foi me dado por uma necessidade. E aí quando eu tinha 15 anos, eu ainda estava muito próximo da minha avó, ela era a pessoa que eu mais era conectado, provavelmente a pessoa que eu mais amava, pessoa que mais me ensinava. Ela teve uma doença e morreu, ela morreu com 55 anos, e aí eu comecei eu era convertido desde os 12 anos, eu comecei a confrontar Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu sempre fui deixado, e agora a pessoa mais importante da minha vida morreu? Nesse momento, eu só tinha um lugar para me confortar, mas eu não sabia disso, não sabia como fazer. Mas o amor do Senhor é tão grande, que eu pude perceber Ele se aproximando de mim e me abraçando. Não abraçando literalmente, mas em cada momento de dificuldade eu percebia que Ele trazia, sabe, um conforto para mim, uma nova esperança. Então, o tempo foi passando, e aquela história ainda não fazia sentido para mim. Deus, por que nem o meu nome foi escolhido? Aí um dia Deus falou para mim: sabe o que significa seu nome? Vai procurar, vai pesquisar. E eu começo a pesquisar, e eu descobri que Marcelo vem de martelo, não sei se você sabe disso, e que etimologicamente essa palavra na verdade quer dizer cajado. E aí eu já tinha 20 e poucos anos, e eu era bem durão, porque a vida me fez ser muito duro, muito rígido. Então Deus me falou: agora você precisa entender o que é um cajado, porque na minha concepção eu fui criado para bater nos outros.
para brigar com os outros, porque é um cajado, é o significado do meu nome. Aí Deus falou assim: o que as escrituras falam? O meu cajado te consola. Então eu entendi que desde o princípio Deus estava comigo, que o meu nome é o nome de uma pessoa que foi levantada para trazer consolo, para trazer um ambiente de esperança, para desafiar as pessoas, mas ao mesmo tempo dizer: Ele traz conforto, consolo em todos os momentos. E eu sei que muitos de vocês estão esperando, ansiando por experimentar um consolo que ainda não experimentaram. Muitos de vocês têm histórias semelhantes a essa, de rejeição, de abandono, porque isso é algo tão comum na sociedade, porque as famílias vêm sendo desestruturadas, atacadas, e isso tem feito com que a gente não esteja preparado para os vales que a vida nos traz. A vida não é feita só de subida. Na nossa vida nós temos também vales, descidas, recomeços. Eu gosto de chamar isso de novas estações. E conforme eu aprendo na estação anterior, eu começo a entrar na próxima já num patamar diferente e ter novos desafios e novas conquistas. Mas quando eu não aprendo o que eu passei na última estação, eu entro na próxima sem expectativa e começo tudo de novo. Por isso que muitas coisas da nossa vida se repetem, porque a gente ainda não entendeu o que Deus está fazendo. Eu demorei a entender que Deus estava cuidando de mim, que apesar dos meus pais não estarem ali, que Ele estava. Eu demorei para entender o quanto Ele me amava e o quanto Ele te ama. E aí eu comecei a olhar para as pessoas com um coração completamente diferente. Eu preciso entender essa pessoa, ver o que Deus está fazendo na vida dela, para ser parte disso, desse consolo, desse cuidado. E o Senhor está esperando isso de nós. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 2:25, enquanto você abre, quero te dizer que a minha sensação é que na vida de muitos de nós ainda há um elefante na sala. Sabe o que é um elefante na sala? É algo que você está sentado no sofá da sua casa, tem um elefante ali e você está ignorando que ele está ali. E o Senhor está falando assim: olha, essa é a noite em que nós vamos mudar tudo que for necessário, e nós experimentaremos a bondade do Senhor, mudando cenários que nós consideramos impossíveis. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Repete assim comigo: não sentiam vergonha. Eles estavam como? Nus. Claro que esse texto não está ali só para falar da vergonha física. E depois que eles pecam, a vergonha que eles sentem é tão grande que eles se escondem de Deus. Eles não precisavam se esconder fisicamente de Deus. A minha sensação é que nós cristãos ainda estamos vivendo muita coisa dessa maneira, como Adão e Eva, caídos, nos escondendo de Deus, e por causa disso nós vestimos uma estrutura, cumprimos um protocolo, mas nos escondemos muitas vezes. E não recebemos e não executamos o plano completo de Deus. Agora abre aí em Isaías 61. Isaías 61, 7 diz assim. Repete comigo assim: isso é uma promessa. Amém. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em lugar da vergonha que eu recebi, em lugar da vergonha que você recebeu,
A promessa do Senhor é que você vai receber porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará e em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria por meia hora. É isso que diz aí? 40 minutos. Vai ter alegria no domingo à tarde. Vai ter alegria quanto, gente? Eterna. Então eu quero que você relacione esse texto. Ele começa falando de vergonha e termina falando de alegria. E muitos de nós não estamos vivendo a alegria do Senhor, a alegria que o Espírito Santo promove na gente por alguma vergonha. E eu conversava com irmãos dessa igreja e muitos falavam a respeito de vergonhas. Porque a gente começa a se comparar, a gente começa a olhar os problemas que tivemos e a gente tenta de alguma forma amenizar. Lembra do elefante na sala? Eu quero que você lembre, por exemplo, da história de Ana. Quem lembra a história de Ana? A Ana era uma mulher o quê? Estéril. Uma mulher que não podia ter filho. E ela tinha uma adversária, vou chamar assim, uma mulher, quase uma Jezabel do lado dela, que era Penina. Você conhece essa história? Então Penina fazia o que com Ana? Irritava. Irritava quanto? Todo dia, toda hora. Todo momento ela começava a provocar e falar que aqui, eu tenho um monte de filho, você não tem filho. E aquilo ia incomodando Ana, ia afetando Ana. Inclusive, tem um momento que o marido dela vira para ela e fala o quê? Não sou eu um bom marido para você? Por que você está tão preocupada? Mas ela não aguentava mais, porque de vez em quando ela entrava no carro, Penina sentava do lado, aquelas crianças bagunceiras de Penina sentavam no banco de trás, e eles começavam com aquela algazarra, aquela gritaria, pregava chiclete no cabelo de Ana, ficava falando com Ana um monte de besteira, e Penina punha o pé no painel do carro, ficava pintando a unha e falando assim: eu tenho um monte de filho, você não tem. Aliás, eu estou grávida de novo, vou ter mais um filho. E aquilo trazia grande tristeza para ela. Por quê? Porque havia uma comparação. E eu sei que muitos de nós sofrem, porque as pessoas nos confrontam com suas comparações. Eu quero que você resgate isso. Talvez as pessoas de outras igrejas comparem as igrejas. A gente viveu muito isso em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade muito grande, então tem muita igreja. Toda hora, quando os pastores se encontram, se eu perguntar para o pastor aqui, ele vai responder no ato. Qual é a primeira pergunta que os pastores fazem para os outros pastores? Quantos membros tem a sua igreja? Eu tinha certeza. É uma penina. Que importa quantos membros, importa quantos frutos você está dando, meu filho. O quanto espiritual você é. Quantas pessoas você está cuidando bem. Não é quantas pessoas estão te seguindo. Então, existem muitas peninas contra os pastores, existem muitas peninas nos seus negócios, existem peninas, às vezes, dentro da família. Existe competição, às vezes, de marido e mulher. E nós vamos nos destruindo. E aí, o que acontece? Abre sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 1. Bem rápido, eu tenho pouco tempo. Eu tenho que contar 4 histórias. A partir do verso 9 diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Eli era o sacerdote. Ela, pois, com amargura, repete comigo, amargura. Agora repete comigo, amargura da alma. Estava triste? A mulher estava triste? Estava afetada? O que estava acontecendo com ela estava afetando o espírito, a alma, a carne dela? Estava. E a tristeza, por isso que vergonha, comparação, nos rouba a alegria. A alegria de muitos tem sido roubada por acusações e por peninas. Verso 11: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Quero que você imagine essa cena. Ela não para de orar. Amém, pessoal da intercessão? Ela não para de orar. E Eli começa a prestar atenção. Eli é o sacerdote. Está prestando atenção nos lábios dela. Essa mulher não para de falar. E o que ele imagina que ela tem então? Por que ela está fazendo isso? Ele imagina que ela está bêbada. Essa mulher deve estar bêbada, não para de orar. Intercessores, preparem-se. Vão falar coisa. Mas você é fundamental. Porque essa mulher não desistiu. Essa mulher está amargurada. Essa mulher está ofendida. Essa mulher não consegue dar um filho. Para aquela época era muito mais difícil que hoje. Mas ela buscou no Senhor não só o milagre, mas a presença. E quando ela começa a orar, começa a se movimentar, o próprio sacerdote se incomoda com o que está acontecendo. É incomum o que o Senhor está fazendo aqui. É incomum o que vai gerar, o que vai brotar daqui. Muitos vão falar assim, mas vocês estão meio doido, bêbado? Vocês vão falar, não, eu orei ao Senhor dos Exércitos, e Ele vai responder. Qual lição que nós temos a partir de Ana? Nós temos que, muitas vezes, nós fingimos que estamos bem. Muitas vezes, a gente faz de conta que está bem. Quantas vezes alguém passa por você, e aí, irmão, como está? O que a gente fala? Está bem. E a gente fala isso para a gente, estou bem. O Senhor está nos desafiando, filho, filha, fala, abre a sua boca. Você está num tempo de desenvolvimento da intercessão, da oração. Começa a falar comigo. Fala o que não está bem para o Senhor. Fala para o Senhor em forma de lamento, se for necessário. Fala para o Senhor como Ana, chorando e não parando de falar. Fala para o Senhor com fé. Pede para Ele, bate, busca. Ele prometeu que acharíamos, que encontraríamos. Lança sobre Ele esse peso que está. Faça isso. Não faça como temos feito todas as vezes. Nós ficamos resistindo. Está difícil mesmo. Eu fiz uma cirurgia agora no joelho, você deve estar percebendo, mancando um pouquinho, e depois da cirurgia o médico me chamou, falou, Marcelo, você é o pior paciente que eu já tive. E eu, que isso, fiz tudo direitinho, me cuidei, tudo tão lindo. Ele falou, não, você é o pior, porque lá atrás eu fiz uns testes no seu joelho e perguntei, que nível de dor você está tendo? Falei, doutor, eu acho que uma dor nível 3, mas quando eu abri seu joelho está moído, é porque você está tendo uma dor nível 9, ele está certo, eu acostumei com a dor, eu acostumei a sustentar, sabe, aquela dor do joelho, de vez em quando manca um pouquinho, a gente acostuma a resistir. E aí o médico falou assim, isso eu fiquei muito chateado com você, Marcelo, porque você não acredita na minha capacidade de te curar. Naquela hora eu entendi, Deus, muitas vezes eu não tenho crido na sua capacidade de me confortar e me curar. E eu tenho resistido às dores, às dificuldades que estamos passando. Mas dentro de mim está tudo moído. Quero te dizer, tem um lugar de um Deus de paz e de amor, de um bom pai, um colo, um abraço, uma palavra mansa, uma palavra de esperança, uma palavra que fala de uma eternidade para mim e para você, uma palavra que fala de vida e vida em abundância.
Mas depende de mim, falar, Senhor, não está doendo 3, está doendo 10, 12, 100, está doendo muito. E me entregar. Abra aí Jeremias 29, 11 e 13. Gosto desse barulhinho. 29, 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, diga comigo assim, então me invocareis, repete também, e ireis, e orareis a mim, e eu o quê? O que sua Bíblia diz? Vos ouvirei. Onde está doendo? Busca de todo teu coração. Seja sincero. Nós não precisamos ser super-homens e super-mulheres na presença do nosso Pai. Nós temos que ser só filhos. Confiar que Ele quer fazer algo com a gente. Existe alguém mais lamentador do que Jeremias? Ele escreveu um livro que chama Lamentações. Então não tem problema lamentar. O problema é nós não lamentarmos o tanto que precisa, abrirmos a nossa boca para confessar o nosso coração o tanto que precisamos. O contexto do livro de Jeremias é Israel no exílio. E ele vem com essa palavra: eu tenho plano de paz para vocês, não de mal. Então, a lamentação de Jeremias, no livro de Jeremias, as lamentações dele, tratam de um lugar de frustração. Nós estamos destruídos como Israel, como nação. Está tudo horrível. Era o que eu ouvia hoje de manhã de um irmão: pastor, está tudo ruim, a política está ruim. Aí eu respondi para ele: mas o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso governador tem um plano maior do que você está imaginando. Não termina no que você está vendo, não termina no que você está sentindo, não termina do diagnóstico que você recebe, porque o plano dele é superior a qualquer plano. Pastor, isso é palavra motivacional? Não, essa é uma palavra eterna, milenar, viva, que gera em mim esperança para todo dia levantar e falar assim: vale a pena mais um dia, vale a pena mais esse ano, vale a pena mais uma milha, vale a pena andar mais um pouquinho, fazer mais um pouquinho, porque eu sei o que o Senhor tem planos grandes para mim. E eu estou muito motivado com esse tempo de vocês, porque eu sei que o que vai acontecer aqui vai afetar a gente como igreja, vai afetar muitas outras igrejas, mas vocês precisam ir para esse lugar de entrega total. As feridas que vocês passaram, amém? Elas precisam ser substituídas por coisas novas, pelos planos do Senhor. Mas vocês precisam ter coragem, e é isso que tem queimado no meu coração, de falar assim: Senhor, o Senhor tem nos abençoado até aqui, e nós abrimos mão de qualquer acusação, de qualquer vergonha, de qualquer situação, para o teu plano, para o teu propósito, que é muito melhor, e você vai ser cheio de alegria. Então, até daqui a alguns minutos a gente está terminando, até esse final desses minutos, é o tempo que você tem para falar assim: Senhor, começa comigo. Eu quero ser um carregador dessa alegria para essa cidade. Eu quero ser um transformador dessa igreja. Não um termômetro como que tudo acontece eu mudo, mas um termostato, aquele que eu determino o que vai acontecer a partir de agora. Eu vou fazer a minha casa ser uma alegria. Eu vou fazer os meus irmãos do meu departamento, da minha área, do meu ministério, ser uma alegria. Viver uma alegria, porque eu vou carregar o teu espírito totalmente fluido como um rio. Ele colocou um rio dentro de você, ele não colocou uma goteirinha, ele não colocou lá um copinho de água, é um rio, gente. Isso vai lavar tudo e levar tudo que precisa, vai mudar tudo que precisa. Mas essa é uma noite de decisões, é uma noite realmente de entrega, de você falar com Deus, como eu falei com Deus um dia: Deus, tudo está ruim, não foi legal a relação lá em casa, não foi legal a minha condição financeira, não foi legal a minha avó ter morrido,
Não foi, e eu tinha mais uma lista, não dá tempo de contar tudo para vocês. Mas um dia ele falou assim: eu tenho um plano para você, eu carrego em você uma esperança com o povo. Isso já tem mais de 20 anos. E eu sei que isso afetou os meus filhos. Eu sei que isso afeta pessoas próximas de mim. E eu quero compartilhar isso que eu vivo com vocês. Que não são palavras elaboradas, mas é o meu sentimento. É o que realmente me faz vir até aqui, falar com vocês, amar vocês, ter esse tempo especial. Está sofrendo? Pode chorar. Não é feio. Jeremias é conhecido como chorão. Você lê a Bíblia, você vai ver que é o homem que mais chora. E Deus vira para ele e fala assim: fala para o povo que eu tenho um plano de prosperidade, de paz, de bênção para eles. Fala para o povo que essa lágrima vai ser enxugada. E a última história. Existiu um homem, que é o homem mais importante que existiu nessa terra. Abra a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, 36 a 39 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Fala assim: entristecer-se. E a angustiar-se muito. O que Jesus estava sentindo? E angústia, quanto? Muito. Esse é o nosso Senhor. Ele está nos dando uma lição. Sabe, tem momentos que vocês vão se entristecer, tem momentos que vocês vão se angustiar. E aí ele continua o texto dizendo o seguinte: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo com um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E você sabe o fim da história. Foi do jeito que Jesus queria? Não? Mas era Jesus. Ele sofreu. Sofreu ou não, gente? Sofreu muito. A Bíblia diz que ele é um homem de dores. Então a gente vê a história de Ana sofrendo, muito parecida com a história de muitos aqui, estéreis, não conseguindo prosperar financeiramente, ou no relacionamento, ou em qualquer área, na criação de filhos. E porque essa mulher lamentou diante do Senhor, entregou suas emoções e foi verdadeira com Ele, nós recebemos o primeiro profeta, Samuel, o pai dos profetas. Por causa do lamento de uma mãe, nós ganhamos um grande profeta. Amém? É importante? Por causa do lamento de Jeremias, nós ganhamos a restauração de Israel. Nós ganhamos o plano de Deus de volta para uma nação que é importante para nós, que fez com que a Bíblia chegasse até nós, por causa do lamento de Jeremias. E por causa do lamento de Jesus, sincero, abrindo seu coração, nós alcançamos a salvação e o reino de Deus. O que pode acontecer a partir do momento que nós formos sinceros e abrirmos nossos corações e lamentarmos de verdade? Não aquela coisa às vezes de falar no corredor da igreja, ou falar assim para um cunhado mal da família, ou para um colega de trabalho a respeito do patrão, mas falarmos: Senhor, eu estou aqui abrindo o meu coração. Irmãos, eu só vim aqui esse fim de semana para dizer isso para vocês. O Senhor está esperando o coração de vocês totalmente entregues, para Ele fazer coisas assustadoras na sua cidade. O Senhor não vai se mover sem vocês, sem alguém, sem um filho falar: usa-me, Senhor.
Tem alguém aqui, não levante sua mão, que tem sofrido muito, que tem sofrido com o que acontece na igreja, com o que acontece no trabalho, na família, na saúde? Essa palavra é para você. O Senhor está esperando um movimento seu hoje. Agora no final nós vamos orar por vocês. E se você quiser lamentar, abrir sua boca, chorar, é a sua oportunidade. Mas o que eu sei que o Senhor vai fazer é que Ele vai gerar muito fruto através da sua atitude. E Ele vai mudar muita coisa. Irmãos, o lamento não é o fim da sua história. Como não foi de Ana, como não foi de Jeremias, como não foi para Jesus. É o início de uma nova história. Quando eu retenho o lamento, eu retenho a verdade que há em mim. O que eu tenho que dizer. Então eu retenho a nova fase da igreja. A igreja precisa de você andando, avançando. Salmo 147:3 diz assim: Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. O Senhor promete cura para aqueles que estão espiritualmente machucados e emocionalmente feridos. O Senhor não vai curar quem não quer ser curado. Como é que a gente sabe disso? Quando Jesus encontrava com um cego, Ele perguntava para o cego: o que você quer que eu faça? O que você quer que o Senhor faça na sua vida hoje? O que você quer que seja gerado a partir da mudança que você vai viver? Uma vez, a gente já está encerrando, eu peguei uma infecção hospitalar. E eu percebi que a coisa não estava indo bem. Foi em uma das cirurgias que eu fiz, peguei uma infecção hospitalar. E eu falei: tem uma dorzinha, um incômodo, mas eu tenho um organismo forte, eu aguento. Quem sabe que é infecção hospitalar, sabe do que eu estou falando. Uma semana a mais e eu já tinha perdido uns 5 quilos. Mais uma semana, aí eu fui no médico, o médico não era muito bom, ficou por isso mesmo. Até que chegou um momento que eu estava arriscando a minha vida, a história da minha vida, arriscando tudo que há de responsabilidade em mim, quanto à minha família, quanto à igreja. Porque eu fiquei adiando algo que eu sabia que estava crescendo dentro de mim. Quando chegou ali a uns 90 dias, ninguém conseguia mais curar, não tinha mais jeito. E os médicos diziam assim: a perna, você esquece, a sua vida a gente está tentando salvar. Porque eu deixei para o domingo que vem. Quem sabe o Senhor fala mais alguma coisa. Quem sabe o Senhor faz algo que eu não preciso passar vergonha para pedir uma oração. Para confessar que eu realmente estou triste. Para confessar que eu ainda não superei o que aconteceu. E aí eu vivi um milagre que quando eu estava com 100 dias, não tinha mais jeito. Uma médica olhou para mim e falou: eu sei o que você tem. Pode tomar esse remédio aqui, sem fazer exame. E eu fui curado. Mas talvez não tivesse sido. Talvez tivesse passado a minha oportunidade. E esse é um tempo para todos nós lamentarmos tudo que passamos. Mas é um tempo para nós abrirmos a porta para o tempo que o Senhor quer fazer novas coisas.